Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, à nossa temática de cartografia. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, parte dele tem um pouco a ver com o que a gente trabalhou na semana passada aqui em relação à orientação. Então, a gente vai usar um pouco da orientação para a gente entender parte do nosso conteúdo. O que é a nossa aula de hoje? Nós vamos falar hoje sobre os movimentos, na verdade, que a Terra realiza e vamos falar sobre a consequência desses movimentos. Então, entre as consequências, nós temos a questão das estações do ano e também a questão do dia e da noite. Então, a gente vai falar também sobre fuso horário, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre fuso horário. Antes da gente chegar em fuso horário, a gente vai falar sobre os movimentos que a Terra realiza e a consequência deles, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender? A Terra, ela não está parada, ela se movimenta lá no universo, ela está lá no espaço e ela vai se movimentar. A verdade é que a Terra faz inúmeros movimentos, é como se ela estivesse bem doidona assim no espaço, sabe? Movimentando para todos os lados. Mas existem dois movimentos que são os mais importantes. Por que eles são os mais importantes? Porque eles trazem consequências que são importantíssimas pelo fato da nossa existência. Então, parte desses movimentos, eles vão influenciar na existência do ser humano na superfície terrestre. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, o planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo, ou seja, existem muitos movimentos. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. Então, entender esses movimentos significa que a gente vai começar a entender a forma como se dá o espaço sideral, como que a Terra se comporta dentro desse espaço. Então vamos lá. Como eu disse aqui, a Terra faz vários movimentos, mas nós vamos falar de dois: o movimento de translação e o movimento de rotação. É um conteúdo que, na verdade, vocês já viram, sei lá, no sexto, sétimo ano, talvez, e a gente vai voltar nisso aqui agora, tá? Talvez a gente entre em alguns detalhes que vocês não tenham visto antes, mas que agora é importante a gente falar sobre isso. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Então, a Terra ela vai girar em torno do Sol. E esse movimento ele vai ter uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Que significa esses 5 dias, desculpa, essas 5 horas e esses 48 minutos que estão passando aí? Com o passar dos anos, 4 anos, a gente junta essas 5 horas e forma um dia, que é o ano bissexto. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais no nosso ano. Ele, em vez de ser 365, passa a ser 366 dias, que é aquele dia 29 de fevereiro que acontece a cada 4 anos. Então, se a gente multiplicar aí, ó, por 4, essas 5 horas e 48 minutos, vai dar um dia a mais, 24 horas. E aí acaba se tornando esse ano bissexto. Qual é a consequência desse movimento? É o ano, certo? Porque a duração é de 365 dias, e as estações do ano. Por que as estações do ano? Porque conforme a Terra se movimenta, ela vai mudar a sua posição em relação ao Sol. Com essa mudança de posição em relação ao Sol, nós temos a diferenciação das 4 estações no planeta. Então, é por causa do movimento de translação. E nós temos o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês
de como acontecem esses dois movimentos, tá bom? Então, o movimento de rotação, ele é um movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento, ele dura aproximadamente 24 horas. E a velocidade que esse movimento ocorre é de 1.666 km por hora. Qual a consequência desse movimento? O dia e a noite. Então, o movimento de translação, a consequência do movimento de translação é o ano e as estações. E o movimento de rotação, a sua consequência é o dia e a noite. Então, em todos os dois casos, o que a gente precisa entender? Que existe a diferenciação da iluminação da Terra. Como ela está se movimentando e girando em torno do Sol, principalmente, nós vamos ter uma mudança da quantidade de iluminação que a Terra recebe, seja durante o período de 24 horas, ou seja durante o período de um ano, que é o que a gente vai perceber. Então, agora eu vou mostrar para vocês o vídeo desses dois movimentos. Como é que realiza-se esses dois movimentos, tá bom? Rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando assim a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. Bom, agora aqui nós vamos começar a falar dessas consequências que nós citamos agorinha. Quais são essas consequências? Nós vamos começar pela consequência do movimento de translação. A consequência do movimento de translação, que a gente já falou aqui, principalmente a gente vai falar muito da questão das estações do ano. Por que isso vai acontecer? Como é que é essa questão? Então, nós estamos vendo dois nomezinhos aí diferentes, nós vamos entender o que significa esses nomes, tá bom? Então, olha aí, o hemisfério norte e sul recebem quantidades diferentes de luz e calor durante o ano. As estações ocorrem de maneira invertida. Então, quando, por exemplo, no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. E também ao contrário, e assim também com o outono e a primavera, tá bom? Ó, existem datas que marcam o início de cada uma das estações nos dois hemisférios. Essas datas são chamadas de solstícios e equinócios. Professor, que nome esquisito é esse, né? Vamos entender melhor isso aqui. É o seguinte, existe, não sei, vocês já devem saber, por exemplo, existe a data certa do dia que começa o verão, do dia que começa o inverno. E aí são exatamente esses solstícios e esses equinócios. Por que desses nomes? Porque esses nomes estão relacionados com a forma como a Terra vai ser iluminada em determinados períodos. As estações do ano, elas têm uma duração de 3 meses. Então, nós temos solstícios, de verão, solstícios de inverno, equinócio de outono e equinócio de primavera. Então, cada um desses solstícios e equinócios duram 3 meses. Então, vamos entender isso melhor aqui com a imagem que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar falando sobre o solstício. O que é solstício? Ó, o solstício ocorre em uma época do ano em que um hemisfério recebe mais luz solar do que o outro, devido ao ângulo de inclinação que a Terra possui em relação ao seu eixo. Então, a Terra ela é inclinada em relação ao Sol. Essa inclinação faz com que a Terra seja iluminada de forma desigual em determinados períodos da Terra, porque ela está movimentando em torno do Sol. Não é isso que a gente acabou de ver? Então, conforme ela se movimenta durante o ano, então tem momentos em que um hemisfério, por exemplo, o norte vai receber mais Sol e o hemisfério sul vai receber menos, e vice-versa, tá bom? Com essa diferença de incidência de raios solares, o dia fica mais longo do que a noite quando o solstício de verão ocorre, ou então a noite fica mais longa quando ocorre o solstício de inverno. Então, o que acontece? Então, existem dois tipos de solstício: o solstício de verão e o solstício de inverno. O solstício de verão é quando
o hemisfério está recebendo uma grande quantidade de luz solar. E o solstício de inverno é quando o hemisfério está recebendo menos quantidade de luz solar. Vou mostrar para vocês como que isso funciona. Vamos lá. Aqui. Aqui nós temos o solstício de junho. No caso, verão, nós vamos ter no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, nesse momento aqui, como nós estamos em agosto, nós estamos indo para o final do solstício de inverno aqui no hemisfério sul, certo? Nós estamos no hemisfério sul. Então, observe aqui na imagem, ó. Aqui está a Terra. Tá vendo que ela está tortinha? Não é que ela está torta, é o eixo de inclinação dela em relação ao Sol. Essas setinhas demonstram a luz solar incidindo sobre a superfície. Se a gente observar, esse hemisfério aqui, o hemisfério norte, pela posição que ele se encontra, ele vai receber mais luz solar do que o hemisfério sul. Então, aqui nós vamos ter o solstício de verão e aqui nós vamos ter o solstício de inverno. Então, no hemisfério sul, inverno. Quando chega lá em dezembro, vai inverter. A posição da Terra é essa, tá vendo? Então, agora aqui, o hemisfério sul está mais próximo do Sol, tá vendo? Então, o hemisfério sul vai ser o que vai receber a maior quantidade de luz solar. Então, no hemisfério sul, nós vamos ter o verão. E no hemisfério norte, nós vamos ter o inverno. Aqui, gente, nós vamos ter, quando é solstício de verão, nós temos os dias maiores do que a noite. Quando nós temos solstício de inverno, nós temos as noites mais longas do que o dia. Então, quanto mais próximo, por exemplo, do polo, tanto do polo norte quanto do polo sul, essa variação fica mais intensa. Como, por exemplo, quando é solstício de verão, e aí nós temos aqui o hemisfério norte, aqui o polo norte passa 3 meses na claridade, o sol não consegue se pôr, ele fica, ele não se põe, ele anda por todo o horizonte, é dia, o tempo passa, a Terra está girando, mas o sol não se põe, então não escurece, não tem noite. E acontece o quê? No hemisfério sul, no polo sul, a gente vai ter escuridão, o sol não vai nascer, porque a posição que o sol se encontra em relação à Terra não permite que ele ultrapasse a linha do horizonte para nascer ou ultrapasse a linha do horizonte para se pôr. Isso quando ocorre os solstícios, ou de verão ou de inverno. Então a gente sabe que um é o contrário do outro, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E aí nós temos o equinócio. O que é o equinócio? Tá? O equinócio é o fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. Só ocorre durante 2 vezes o ano, normalmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. Então, o que ele está falando? Aqui no equinócio, a Terra vai estar numa posição. Tá vendo que ela não está inclinada? Então, aqui ela vai receber tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, vai receber a mesma quantidade de luz solar. Então, aqui a diferenciação que nós vamos ter é primavera e outono. Então, aqui no hemisfério norte, primavera, em março, e outono no hemisfério sul. Em setembro, a gente tem o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Opa! Vamos voltar aqui. O que acontece? A gente está falando disso, das 4 estações. Só que é importante a gente dizer que as 4 estações, elas não são perceptíveis, não é possível a gente perceber em todas as regiões do planeta. Por que não? Porque determinadas regiões do planeta vão receber muita luz solar, independente do período do ano, se é verão ou tem regiões que não vão receber, como por exemplo os polos. Os polos vão ser sempre frios, então a gente não vai ter essa questão do calor intenso, não, vai estar sempre muito frio, neve, assim como ocorre com as regiões próximas à linha do Equador. Então, essas regiões, vocês estão vendo essa linhazinha amarela aqui no meio, né, que a gente já falou sobre a linha do Equador, é a região que mais recebe luz solar do planeta. Então, aqui, independente da época do ano e da posição da Terra em relação ao Sol, vai sempre estar quente. E aí, aqui, por exemplo, para a gente em Goiás, a gente não tem as 4 estações bem definidas, né? A gente só tem 2 estações. Aquela história de 4 estações que chega no outono, as folhas caem, no inverno neva, isso é muito de filme ou das regiões
que estão situadas próximas aos trópicos, ou de Câncer ou de Capricórnio. É nessa região do planeta, nos trópicos, onde as 4 estações são realmente perceptíveis. Nos outros, a gente não consegue perceber, tá? A gente tem geralmente 1 ou 2 estações bem definidas e somente. Então, essa questão das 4 estações, ela não vai ser perceptível em todas as regiões do planeta, tá? Então, o equinócio, só voltando aqui para a gente fechar essa parte, é quando a Terra é iluminada de forma igual os 2 hemisférios e nós temos a primavera e o outono. Agora vamos ver como é que são essas datas, tá? No hemisfério norte e no hemisfério sul, para isso ficar bem claro para vocês. Então, olha aqui, o solstício no hemisfério norte. Solstício de verão é dia 21 de junho, no hemisfério sul, dia 21 de dezembro. Tem até a hora, vocês estão vendo? O solstício de inverno no hemisfério norte é 21 de dezembro, no hemisfério sul, 21 de junho. Então, um é o contrário do outro. O equinócio de primavera no hemisfério norte é dia 20 de março. O de primavera no hemisfério sul, dia 23 de setembro. O equinócio de outono no hemisfério norte é dia 23 de setembro. E no hemisfério sul, dia 20 de março. Então, tem até exatamente a data, né, o horário, na verdade, em que há o posicionamento correto da Terra em relação ao Sol. Bom, agora nós falamos da consequência do movimento de translação. Agora nós vamos falar sobre a consequência do movimento de rotação. Quando a gente fala do movimento de rotação, a gente já mencionou, nós vimos que a consequência é o dia e a noite. Beleza, então a Terra faz um movimento durante 24 horas e aí nós temos essa duração. Então, parte da Terra fica iluminada, outra parte não fica, que a gente viu no vídeo. Quando uma parte da Terra está iluminada, a gente fala que aquela parte iluminada do planeta está na parte do dia. E aquela parte que não está iluminada é a noite, certo? Beleza. Só que isso parece bem simples hoje para a gente, porque a gente pega o relógio, olha a hora e se quiser saber a hora em qualquer lugar, a gente também consegue. Mas para chegar nesse consenso não foi tão simples assim, vamos entender. E aí é onde entra a questão do fuso horário. O fuso horário é uma determinação mundial para que fosse possível padronizar a hora no mundo. Professora, isso é cartografia? Sim, isso é cartografia. Vamos entender por que aí, ó. Então, o que são os fusos horários? Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidas através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, né, a capital estadunidense, em 1884. Nessa ocasião, foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos horários distintos. Então, o que se fez, gente? Pegou a Terra, a gente sabe a duração do movimento, pegou a Terra e dividiu a Terra em 24 fusos. O que a gente sabe? A Terra, ela é esfera, uma esfera, né? Imita aí uma esfera. Uma esfera tem 360 graus. Então, o que eles fizeram? Pegou 360 graus e dividiu por 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para fazer esse movimento. Quando divide-se o 360 pelo 24, o resultado é 15. 15 graus. Então, ou seja, a cada 15 graus de distância, nós temos 1 hora. Então, o mundo tem 24 fusos, certo? Um fuso está distante do outro a cada 15 graus. Então, cada 15 graus, nós temos um fuso horário. Certo, vamos entender isso melhor. Ó, a metodologia utilizada para essa divisão parte do princípio de que são gastos aproximadamente 24 horas, porque não são 24, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para que a Terra realize um movimento de rotação, ou seja, que gira em torno do seu próprio eixo, realizando um movimento de 360 graus. Portanto, em 1 hora, a Terra desloca 15 graus, que foi a conta que a gente acabou de fazer. Esse dado é obtido através da divisão da circunferência terrestre, 360 graus, pelo tempo gasto para que seja realizado o movimento de rotação. Então, a cada 15 graus, um fuso horário, certo? A cada 15 graus de distância, 1 hora percorrida. Beleza. Aqui nós temos um mapa com os fusos horários, para vocês entenderem. Então, tá vendo aqui, ó? Cada linhazinha dessa, nós temos um fuso horário. Então, o intervalo de uma linha para outra é um fuso horário. Então, aqui embaixo vocês estão vendo esses númerozinhos? São o fuso horário. Tá vendo essa linhazinha aqui, mais escura?
Aqui nós falamos que é o meridiano de Greenwich, nós já falamos sobre ele na aula passada. O que o meridiano de Greenwich tem a ver aqui? Vamos entender. O meridiano de Greenwich é o meu marco zero da hora. O que isso quer dizer? Que a determinação da hora do mundo, ela foi determinada a partir do meridiano de Greenwich. Então, ele está ali no meio, certo? Ele passa por Londres, passa aqui na África, como vocês observam aqui na imagem, tá vendo? Beleza, então aqui é o marco zero. A partir daqui, eu determino a hora das outros locais do mundo inteiro. Só que aqui no meridiano de Greenwich não é onde o dia começa. Por que não? Porque aqui tá vendo que parte, né? Esse meridiano ele corta parte da Europa, parte da África. Então seria muito complicado aqui ser onde o dia começa, digamos assim. Vocês vão entender logo mais. Para não haver um problema, eles decidiram que o dia ia começar no antimeridiano do meridiano de Greenwich. Oi, professor, o que é isso? Calma aí. Tá vendo essa linhazinha aqui no cantinho? Tá vendo? Esse aqui é o antimeridiano do meridiano de Greenwich. Não falou que a Terra é redonda? Então, o meridiano oposto, que está do outro lado, é o marco zero. E ali é onde o dia, é a linha internacional da mudança de data. É onde o dia realmente começa. Vamos entender. Então, quando a gente começa a contar as horas, o dia começa aqui, nessa linhazinha que vocês estão vendo aqui no cantinho, tá vendo? Essa é a chamada linha internacional da mudança de data. Então, é o antimeridiano do meridiano de Greenwich. Aqui, a gente vai perceber o quê? Que essa linha, ela não passa por cima de nenhum continente, ela não divide o continente. Então, aqui não teria um problema de uma parte estar num dia, a outra parte ainda no outro dia, já que isso seria um problema, tá? Então, aqui, para resolver o problema do meridiano de Greenwich, aqui é onde o dia começa. Para a gente entender onde o dia começa, a gente precisa entender que a Terra faz um movimento, né? O dia começa de leste para oeste. Então, o dia começa aqui, o sol nasce e vem se pondo, certo? Então, o dia começa de leste para oeste, certo? Vocês já ouviram aquela expressão que a gente fala que o Japão é a terra do sol nascente? Por que a gente usa essa expressão? Porque lá no Japão é o primeiro país onde o dia começa, praticamente, né? Sempre quando é virada de ano, se a gente ligar a televisão no dia 31, meio-dia, a gente vai ver no jornal assim, que lá no Japão eles já estão comemorando. Por quê? Porque lá o dia já começou. Então lá eles estão adiantados, eles estão à nossa frente? Sim, eles estão à nossa frente, tá? Então, o dia começa aqui. Então, a gente sempre conta, né, o dia começando de leste para oeste. Beleza. Agora a gente vai entender um pouco como que funciona a determinação, porque aqui a gente viu como é que funciona essa divisão. E agora a gente vai ver como é que funciona a determinação desse fuso horário. Vamos lá. Ó, eu disse o seguinte, que o dia começa de leste para oeste. Aí aqui a questão, lembra que a gente falou sobre a questão da orientação na aula passada? A gente vai aplicar isso aqui agora. Então, a gente sabe, deixa eu voltar aqui no mapa que vocês vão entender. Ó, rapidinho. Então, aqui, ó, aqui é leste e aqui é oeste. Só que aqui não importa o lado, mas sim o sentido. Então, se eu faço daqui para cá, de leste para oeste, daqui para cá, de oeste para leste. Por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente sabe o movimento que a gente faz, a gente sabe se tem que aumentar a hora ou diminuir a hora. Então, aqui a gente vai fazer uma continha bem simplesinha para a gente conseguir fazer a determinação do fuso horário, da hora. Então, olhem aqui. Como é que eu vou saber? Então, se eu estou em leste, eu quero saber uma hora em oeste, então, se eu estou fazendo esse sentido, então eu vou diminuir, certo? Porque o dia já começou aqui ainda vai caminhar para aquele dia. Então, sempre que eu estiver em leste, se eu fizer o sentido de leste para oeste, a minha hora diminui. Se eu estiver fazendo o sentido de oeste para leste, a minha hora aumenta. Então, sempre que for de leste para oeste, eu vou diminuir a quantidade de horas. Se for de oeste para leste, eu vou aumentar.
Entenderam? Isso aqui vocês não podem confundir, porque se vocês confundirem, aí vai ficar tudo errado, tá bom? Mas vamos lá. Ó, aqui eu tenho um mapa. Nós temos os fusos horários, tá vendo? Cada corzinha, ó, um fuso horário, outro. Então, cada uma dessas cores demonstra um fuso horário. E nós temos aqui várias cidades marcadas nesse mapa. Então, nós vamos tentar encontrar não, mas determinar a hora de determinadas cidades que eu vou colocar aqui para a gente fazer junto. Vamos lá. Vamos começar aí por Brasília. Se são 8 horas em Brasília, eu quero saber que horas são em Los Angeles. Então, como é que a gente consegue descobrir isso? Então, ó, Brasília está bem aqui, certo? E Los Angeles está aqui. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu preciso contar quantos fusos de diferença tem entre Brasília e Los Angeles. Então, vamos aqui, ó. E... Aqui, ó. Vamos lá. Então, nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não conto de Brasília, vocês viram? Vocês contam a partir do próximo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no fuso de Los Angeles, ó. Então, são 5 fusos de diferença. Então, são 5 horas de diferença. Agora, eu preciso saber se é mais ou se é menos. Então, se nós estamos fazendo o sentido de leste para oeste, nós vamos diminuir. Então, se a gente vai diminuir, se em Brasília é 8 horas, em Los Angeles vai ser 3 horas. Por quê? Porque se a diferença dos seus 5 horas de diferença, se a gente vai diminuir, que é de leste para oeste, então 8 menos 5 dá 3. Então, em Los Angeles são 3 horas da manhã. O que é importante? Sempre usar o formato de 24 horas. Sempre. Nunca usar, por exemplo, aqui 3 horas não é 3 horas da tarde, é 3 horas da manhã. Se fosse da tarde, seria 15 horas. Então, a gente vai sempre usar o formato de 24 horas, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. Se são 3 horas da manhã em Nova York, que horas são em Sydney, lá na Austrália? Então, olha aqui, Nova York está aqui, certo? E Sydney está aqui, longe. Vamos contar quantos fusos? Lembrando que eu conto sempre a partir do próximo. Então, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegamos aqui em Sydney. Então, são 15 horas de diferença. Agora, nós vamos ver se vai somar ou se vai diminuir. Se eu estou em Nova York e estou indo para Sydney, então eu estou fazendo o sentido de oeste para leste, tá vendo? Se é de oeste para leste, então eu vou somar. Então, se em Nova York são 3 horas eu quero saber que horas são em Sydney, né? Então, eu vou somar 15 mais 3, que são 18 horas. Entendido? Vamos para o próximo exemplo? Ó, Santiago, lá no Chile, são 12 horas. Eu quero saber que horas são em Tóquio. Então, tá aqui, ó. Santiago está aqui e Tóquio está aqui. Vamos lá. Então, vamos contar quantos fusos de diferença? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fusos de diferença. Aí aqui, ó, vamos entender. 14 fusos de diferença. A gente já viu que é o mesmo movimento, não é? Não está indo de oeste para leste, então a gente vai somar de oeste para leste. Se são 12 horas em Santiago, que horas são em Tóquio? Então, se eu for somar, é 12 mais 14. 12 mais 14 são quanto?
26. Existe 26 horas? Não existe. Aqui só vai até 24. Talvez em Marte, não sei, né? Aqui não. Aqui só vai até 24. Então, o que quer dizer? Como é que eu vou fazer essa soma? Chegou lá no 24, acabou o dia. Começa outro dia. E aí eu somei do 14 até o 24, faltaram quantas horas ainda? 2. Eu tenho 2 horas sobrando. Então quer dizer que são 2 horas da manhã lá em Tóquio, de um novo dia que já começou, certo? Então a gente tomar muito cuidado com esse detalhe, que quando a gente for fazer a soma ou for fazer a diminuição, chegou no 24 é meia-noite, então vai começar outro dia. Então a gente não pode colocar 32 horas, né? Ah, 27 horas, já peguei prova com menina, são 27 horas. Não, né? Então a gente tem que sempre dar o desconto. Chegou no 24, eu continuo a minha contagem das horas que estão faltando para começar o novo dia, tá? Então tomar cuidado com esse detalhe. Vamos para o nosso último exemplo. São 22 horas em Mumbai. E eu quero saber que horas são em Cairo, lá no Egito. Então, Mumbai está bem aqui, ó. Certo? Vamos contar quantos fusos de diferença, ó. 1, 2, 3. Só 3 fusos. Nós estamos fazendo que sentido? De leste para oeste, certo? Então, eu vou diminuir. Se são 22 horas, eu preciso tirar 3, 22 menos 3 é igual a 19 horas. Então, vamos aqui. Sempre que for de leste para oeste, diminui. Se for de oeste para leste, soma. Não importa em qual hemisfério, em qual lado está, e sim o sentido que você está fazendo. Se é de leste para oeste ou de oeste para leste. Então, de leste para oeste, diminui. De oeste para leste, soma. É muito simples. A única questão é não confundir isso, certo? Vamos lá. Só para a gente finalizar, tá acabando nossa aulinha. Vamos lá, firme e forte. E aqui eu vou entrar com um porém, que é a questão do horário de verão. Aqui no Brasil, esse ano que passou, não teve, né? O presidente extinguiu o horário de verão, mas até o ano passado a gente tinha horário de verão. E o horário de verão, ele não existe só aqui no Brasil, existe, agora não existe, né? Mas existe em muitos outros países do mundo. O que é o horário de verão? Ó, é uma prática adotada em diversos países que visa ao máximo aproveitamento de luz solar, da luz solar, e, consequentemente, a duração do consumo, a redução do consumo de energia elétrica. O nome horário de verão deve-se ao fato de que essa prática é normalmente adotada no período de vigência do verão. Então, lembra que a gente falou lá no início sobre a questão do solstício de verão? Que no solstício de verão os dias são maiores do que as noites. Então, tem local, gente, que varia. Às vezes o dia tem duração de 14, 15. Então, o horário de verão consiste em que você adianta o relógio 1 hora para que você consiga aproveitar mais a iluminação ao final do dia, né? E consiga diminuir a redução, reduzir a utilização de energia elétrica. Então, aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente não tem mais horário de verão. Isso influencia na questão do cálculo do fuso horário que a gente mostrou, porque se você pegar uma questão que ele vai mencionar a questão do horário de verão, quer dizer que está 1 hora a mais. Além da quantidade de fuso que você tem que contar, você tem que contar mais 1 hora, que é a questão do horário de verão. E para a gente finalizar, é só um mapinha aqui para a gente ver os fusos horários do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários, então nós temos esse fuso, esse e esse, certo? Vocês estão vendo aqui essa risquinha vermelha? O fuso horário em si, seria esse retinho aqui. Mas, na verdade, no mundo inteiro, ele é todo tortinho. Por que ele é todo torto? Porque ele vai se adequar à divisão territorial dos espaços, dos territórios, dos estados, dos países. Porque seria muito complicado, aqui no Pará ainda passa pelo meio, né? Porque o Pará é um estado bem grande, não teve como adaptar. Mas se a gente observar aqui no Mato Grosso do Sul, eles se adequam. Por quê? Porque é muito complicado um estado que fica, ou um país que fica metade atrasado ou adiantado em alguns locais. Então, para facilitar uma questão de organização espacial, de
política mesmo, para você conseguir organizar o espaço, você acaba adaptando o fuso horário de acordo com a divisão territorial. Então, Brasil, por que que aqui esse fuso conta? Porque aqui nós temos algumas ilhas, como por exemplo a ilha de Fernando de Noronha, que fica dentro desse fuso horário aqui. O de Brasília, o de Mato Grosso e o do Acre, tá? Então, esses são os 4 fuso horários que o Brasil possui, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje é essa. Eu espero que tenha sido bem claro para vocês, tenha ficado bem claro. Eu tentei de novo, né, como eu mencionei na aula passada, fazer bem próximo daquilo que eu fazia dentro de sala de aula, com os exemplos, fazendo junto. Eu vou deixar 2 atividadezinhas, uma bem simplesinha, a outra é um desenho que vocês vão fazer, mas não precisa assustar, é como se fosse um mapa mental para vocês fazerem hoje. E acho que é isso. Na semana que vem a gente vai trabalhar com escala, tá? É um conteúdo um pouco mais, precisa de um pouquinho de mais de conta do que essa daqui, que a gente só somou e diminuiu, mas também não é nada assustador. Vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente se encontra na semana que vem e é isso. Um abraço, um beijo para vocês, até semana que vem.